Fala moçada, aqui é o professor César Machado, esse é o Brasil Escola e a gente vai fornecer para vocês hoje mais um vídeo com mais dicas para seu bom resultado nas provas do Enem. Olha só, a gente separou um tema bacana para você começar a observar o que cai na prova do Enem de maneira mais visível, mais clara. Olha só, literatura no Enem, os clássicos caem, mas Machado despenca. É claro que esse título é uma provocação para você entender que não pode se dar ao direito de não estudar a literatura machadiana. Na verdade, os clássicos não se resumem a Machado de Assis, mas é indiscutível que ele tem uma posição destacada, indiscutível na literatura brasileira. Para a gente poder falar de Machado de Assis, a gente tem que entender que há um cenário histórico, há um cenário estético em que ele se insinuou e se tornou esse legado que nos alcança. Eu diria até que Machado, ele tem, ou por ter na obra, esse caráter de universalidade e até de atemporalidade, a gente sempre flagra na obra dele algo fundamental e muito presente. É por isso que faz bem à prova esse tipo de inserção. Os examinadores gostam de mostrar ao aluno de hoje como Machado tocou em questões que ainda dizem respeito aos homens de hoje, à vida de hoje, às figuras presentes. Como a gente está nesse caminho de adquirir competência, adquirir habilidade, que é aquilo que a matriz pede, eu preciso compreender que é nas competências que a literatura exige, eu preciso ter consciência desse cenário que inclui Machado de Assis. Machado foi um grande autor realista, talvez é uma palavra até um pouco injusta, né? Ele foi o mais insinuante autor realista. Nós temos também a participação da literatura dele em um momento romântico, mas o grande relevo da literatura dele se fez nesse cenário realista. Inclusive, galera, eu fiz questão de procurar nas provas recentes exemplares da presença do autor Joaquim Maria Machado de Assis na prova. E na prova de 2017, faz pouco tempo, pouquíssimo tempo, aparece ali uma questão interessante que recorta um conto machadiano e que ajuda a gente a pensar sobre esses posicionamentos, essa acidez que Machado sempre apresentou em sua literatura. Machado tem uma literatura de uma personalidade incrível. Tanto é que quando a gente estuda isso, você provavelmente já tenha experimentado na sua sala de aula, com seu professor de literatura, há um trabalho em particular. Nós paramos para estudar a literatura machadiana e descobrir os seus ingredientes, as suas possibilidades. Nessa questão do Enem 2017, a gente vai ter a oportunidade de visualizar um pouco disso. Vamos à questão para a gente poder ler um pouco o texto machadiano, deixar ele falar com a gente. Bacana isso, né? Porque, na verdade, os autores, eles vivem ainda porque as obras dele permanecem emitindo a sua voz. Machado está presente cada vez que a gente manuseia o seu trabalho. E a gente pode ouvir que a voz dele ainda repercute para a sua geração, para a minha geração e para nosso tempo. Ok? Vamos à questão. Aí, galera, foco então na questão. Vamos ler um pouquinho dessa expressão delícia, sedutora do Bruxo do Cosme Velho. Olha como vem esse recorte do conto A Causa Secreta nessa questão específica do Enem. Acompanha comigo, vamos lá. Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato à porta,
onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Galera, prestem bem atenção no teor significativo, instigante desse recorte textual. Se eu fosse você, eu também leria o conto, porque, como eu disse nas primeiras aulas, sentir é fundamental na literatura. E você nunca vai aguçar sua sensibilidade literária se você não acompanhar lendo. Então é legal você gastar um tempo com romances, com contos, com poemas e ir se avizinhando, se harmonizando com esse universo. O conto de Machado em questão, A Causa Secreta, ele faz parte de uma série de denúncias que o Machado faz do caráter humano. Machado só não. Na verdade, isso tem a ver com toda a natureza da literatura realista, que com certeza você já visitou em seus estudos. Essa literatura realista que vem confrontar aquele costume romântico de idealizar mundos, de idealizar seres. Um mundo polido, um mundo idealizado, um mundo cheio de lantejoulas, um mundo cheio de elementos agradáveis, tão distante do mundo real. Mundo que os autores realistas flagraram sem nenhum pudor. Na verdade, Machado tem uma capacidade irônica e às vezes até mórbida, né, de mostrar o homem aos seus próprios olhos, de nos denunciar. O interessante é que a personagem desse recorte textual aí indicada, é a personagem do conto mais forte, é Fortunato. E a gente costuma flagrar as ações desse Fortunato que aparecem no texto como se fossem ações exteriores a nós. Isso porque a gente, primeiro, tem a impressão que está vendo uma aberração, uma figura estranha. Fortunato é uma estratégia, uma ferramenta para Machado denunciar o sadismo humano. Se liga, sadismo é esse prazer inexplicável que nos acomete. Você ouviu o nos acomete? Porque a denúncia de Machado através da personagem é ao ser humano, é a mim e a você. Esse prazer inexplicável que nos acomete em algumas situações quando vibramos, mesmo que de maneira calada, de maneira silenciada, com a ruína do outro, com a desgraça alheia. Machado, com seu teor mórbido de composição, vai e espanca os olhos de nós, leitores, com essa denúncia, com essa apresentação de uma faceta suja da identidade humana. É próprio do Machado não esconder você de você, não me esconder de mim. E nesse conto ele vai fazer isso com precisão. Mas presta atenção no texto, você não precisaria necessariamente ter lido o conto todo. Você vai entender, dentro da necessidade de competências, por isso eu estou descrevendo todos esses indicadores, esses elementos, que a cena ela precisa ser entendida à luz de toda essa postura da literatura realista. E ali você vê um homem, primeiro se aproximando a uma porta que dá para um cômodo onde está uma espécie de féretro, na verdade um caixão em que o cadáver está ali colocado. É de Maria Luísa, sua esposa. E Garcia, se ler o conto você vai entender, seu amigo, seu parceiro. É difícil falar que Fortunato tinha amigos, ele tinha interesses, ele tinha conveniências. Mas, enfim, ele chega de maneira inopinada, sem nenhum planejamento, talvez desatento a qualquer coisa, e flagra uma emoção exagerada da figura de Garcia. Fortunato observa Garcia próximo, comovido com a morte de Maria Luísa. Você vai entender, se ler o conto, que eles dois tinham, olho no olho, essas duas figuras, Garcia e Maria Luísa, em alguns momentos, cruzado aqueles olhares de uma paixão que não podia se revelar muito claramente por causa da situação conjugal que envolvia Fortunato e Maria Luísa. Aí, com certeza, um triângulo amoroso adúltero. Mas esse adultério não se consuma. Eles sentem, desejam, mas silenciam suas pretensões amorosas. E ela falece.
Nesse momento, ele sofre, está sozinho no cômodo. Ele se deixa levar pela emoção, as lágrimas caem. E Fortunato ensaia uma indignação. No entanto, se rende ao prazer de assistir à ruína, de assistir à fragilidade ou à fragilização que a morte de Maria Luísa provocara em Garcia. A dor de Garcia passa a ser um evento que ele confronta, que ele contempla com extremo prazer. Sadismo. Esse desejo de observar a dor do outro e se esbanjar de orgasmos. Essa é a visão que o texto vai denunciar nessa extravagante personagem. Se você visitar o conto, você vai ter muitas outras circunstâncias. Se ligou? É esse tipo de teor literário que o realismo nos trouxe. É esse tipo de morbidez e de coragem, de despudor que Machado nos trouxe. Os clássicos estão cheios de revelação dos perfis de cada estilo de época. Mas esses autores brasileiros deram personalidade às suas abordagens. Por isso que eu falei no início que o tema da aula, literatura no Enem, os clássicos caem, mas Machado despenca. Acho que você entendeu bem o texto, acho que você conseguiu entender as circunstâncias e a gente vai ler os itens para a gente selecionar esse que é a resposta adequada ao que a questão propôs. Vamos lá. Olha só, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza este procedimento narrativo é o registro do, como a gente já conhece. Nós vamos ter aí 5 itens que encerram esse texto. Ou da, no caso do primeiro item aqui, da indignação face à suspeita do adultério da esposa. Isso não se singulariza no texto. Não existe esse tipo de indignação adúltera. A verdade é que se é uma cena que sugere adultério, ele resolve recolher-se a esse sentimento e dedicar-se a outro que lhe é mais importante. O prazer que ele tem, o sofrimento do outro. Olha a letra B. É o registro de novo, da tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Fortunato não está nem aí. Se você for perceber o conto, ele até deliciou-se, se aproximou da esposa enquanto ela definhava, prazerosamente tendo ele toda essa repercussão de contemplar a dor da esposa e isso lhe causar euforia. Absolutamente não é esse item. Letra C. Espanto diante da demonstração do afeto de Garcia. Esse espanto existe, mas o que se singulariza é ele não ter dado vazão a esse susto da possibilidade de adultério. Ele se entregou a outra sensação, a outro sentimento. Letra D. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Dito, redito, flagrado, foco na questão, a letra é a letra D. Vamos terminar só a letra E, porque que também ela não é. Superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. Pelo amor de Deus, né? Ele parece totalmente alheio, absorvido pela cena de dor e esquecido do peso daquele cenário. Ok? É isso aí, letra D. Gabaritada a questão, acho que a gente resolveu bem aquilo que é desafio Enem, ok? É isso aí, moçada, fantástico. Espero que vocês tenham absorvido um pouco dessa viagem aqui no cenário machadiano. Curta, mas curta muito aquilo que vocês estão assistindo, compartilha com seus colegas, faz com que isso se torne uma aula recorrente para você ter essas dicas sempre aí à sua disposição. Olha, a Brasil Escola tem o prazer de estar com vocês e César Machado volta numa nova oportunidade. Foi bacana mais uma vez.